Olá, boa noite a todos. Estão todos me ouvindo aí? Olá, Acho que boa sim. noite a Estou olhando aqui no todos. meu celular que tem um delayzinho. Gente, boa noite. Então, sejam todos muito bem-vindos. Quem está entrando aqui ao vivo, entrar para assistir a palestra ao vivo. Quem vai assistir depois, né? Quem estiver assistindo depois, porque não teve como assistir junto com a gente. Estou ouvindo aqui, boa noite aí do pessoal no chat. A Cristina está dizendo que o som está ok. É um prazer para o Centro Espírita Amor e Caridade de Jacó, de São José dos Campos, receber todos vocês. Hoje a gente vai falar de um tema assim que só o título, né, da exposição do nosso amigo Alexandre, ele já é de arrepiar, né? Então, eu acho que vai ser uma noite muito agradável para todos nós, de muito aprendizado, de muitas reflexões. Imagino que seja uma conversa leve, né? Que todos nós estamos precisando de informações e de conversas leves, né? Nada muito pesado, né? Então, a gente vai falar das mulheres do Evangelho. Então, vai ser uma coisa muito bacana da gente ouvir. Só lembrando que o nosso centro segue com as portas físicas fechadas em função da pandemia, tão logo seja possível que a gente reabra, isso será feito. A gente segue a orientação da USE, a gente segue as outras casas aqui de São José dos Campos. Eu imagino que a maioria das casas espíritas, se é que tem alguma aberta, né, a maioria está realmente se cuidando, protegendo aí seus frequentadores, né? Mas nós temos então essa atividade de segunda-feira, toda segunda-feira, uma palestra ao vivo às 20 horas, via Facebook, com convidados super especiais que a gente já teve contato, né, e que foram sempre muito felizes, muito gentis em aceitar os nossos convites. Nós mantemos também, para conhecimento de todos, a atividade da equipe mediúnica, nós nos reunimos também virtualmente, para fazer o nosso trabalho de uma forma adaptada, lógico, mas fazemos sim. E na quinta-feira também, de 8 às 8h30, nós temos a nossa reunião pública, em que a gente abre uma sala no Zoom. Aí, para quem quiser participar, precisa entrar em contato com a casa para receber esse link via WhatsApp, para ficar ali conosco, fazer uma prece, ouvir uma leitura do Evangelho. Os nossos frequentadores em tratamento entram também nesse dia, a gente faz uma boa mentalização, sabendo sempre que quando doamos, né, aquilo que nós temos de melhor, quando nós doamos as nossas boas vibrações, o universo, Deus, a espiritualidade nos retorna por merecimento, tudo de bom, né, que a gente está mentalizando. Então, fica o convite também para todos participarem na quinta-feira com a gente disso, tá bem? Então, antes de chamar o Alexandre para vir aqui falar conosco na noite de hoje, eu convido a todos, nesse momento, aonde estiverem, sem vergonha, sem ficar acanhado por qualquer razão, que a gente sim assuma uma posição tranquila do nosso corpo físico, na cadeira, na poltrona, de preferência não fiquemos deitados, senão corremos o risco aí de dormir, né? Então, que a gente nesse momento assuma uma posição, uma postura confortável, de preferência os pezinhos no chão, e que a gente feche nossos olhos, esse é o convite, para que de olhos fechados nós possamos usar os nossos olhos da mente, o nosso olho interior, nosso olho da alma, espíritos encarnados que somos, e nessa interiorização, que a gente eleve nossos pensamentos ao alto, em direção a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido Mestre e nosso irmão, aos nossos mentores pessoais, aos quais carinhosamente chamamos também de anjos de guarda, e a toda a espiritualidade, aos mentores do Centro Espírita Amor e Caridade de Jacó, do Centro Espírita Amigos do Bem, que é o Centro Espírita do Alexandre, nosso palestrante de hoje, para que todos nós, antes de mais nada, entremos na energia e em sintonia com a gratidão, que a gente possa então agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Oportunidade que muitos estão perdendo,
por justamente estarem desencarnando nesse momento de pandemia e outras razões que já existiam. Pessoas talvez que estejam enfermas e não possam também estar conosco e ter o privilégio de usar essa tecnologia para poder ouvir uma belíssima palestra. Então vamos agradecer sempre a tudo que nos chega, todas as oportunidades, todos os desafios também. Não gosto de chamar de dificuldade nem de obstáculo, né? Mas são desafios que nos aparecem para que a gente possa crescer. Crescer individualmente, crescer coletivamente. Não é isso? E que nós possamos, na noite de hoje, estar abertos para ouvir e bem entender as palavras que nos serão ditas. Que o Alexandre, nosso palestrante, também esteja amparado e que seja intuído da melhor forma possível para nos passar da melhor maneira tudo aquilo que ele preparou para nós. E que estejamos todos sempre com Jesus, lembrando sempre de compartilhar aquilo que aprendermos, né? Não importa o quanto e o que nós sabemos e aprendemos, mas o que fazemos com isso, né? Então, tudo que aprendemos na noite de hoje, que possamos ser transmissores desses aprendizados. Que assim seja. E aí eu trago, então, aqui para a nossa tela, no estúdio aqui do StreamYard, o Alexandre Luiz Matias, de Pederneiras. Bem-vindo e boa noite, Alexandre. Boa noite, André. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, de novo, né? Ainda virtualmente, mas é uma alegria muito grande nós podemos estar juntos. E só para lembrar, né, André, a gente estava comentando ontem que quando a gente conversou a primeira vez com o Roberto, o tema da palestra era um outro, né? A gente ia falar da oração do outro, que eu adoro, eu acho que é uma passagem fantástica que a gente acaba, às vezes, deixando passar, né? Eu acho tão, para mim, pelo menos, é uma coisa tão forte. E aí, no sábado, eu acho que eu te falei, né? Porque na sexta-feira me veio isso, comecei a pensar, e a espiritualidade dá trabalho para a gente, né? E aí veio essa intuição da gente falar desse tema das mulheres do Evangelho, aproveitando ainda as comemorações do Dia das Mães, né? Desse mês especial de maio. E eu sempre brinco, viu, André, que a gente ouve assim, né? Das mães, esposas, né? Ah, mas todo dia, Dia das Mães, não precisa, né? Mas esquece de mandar a flor, de dar o presente, você vai ver só. Tá, como diz lá no Nordeste, tá lascado, né? Tá lascado. Então é sempre... E é gostoso, né? Eu sempre digo, a gente conversou disso no Natal com o Alberto Almeida, ficou muito marcado para mim, que a gente ainda, toda vez, né, nós espíritas mesmo, né? Ah, mas é comercial, não tem... Mas é tão gostoso, né? Eu falo que o Dia das Crianças, a Páscoa, nós falamos disso na Páscoa, né? Você esconder ovo para a criança, nós sabemos que tem todo um apelo comercial e tudo mais, mas aproveitemos as coisas boas, né? É tão gostoso, né? Nessa pandemia, com essa maluquice toda que a gente está passando, fazer um agrado, tocar o coração das mães, das mulheres, de uma forma um pouquinho mais carinhosa, porque a gente acaba tomando um pouquinho mais de cuidado no dia, né? A gente faz um carinho diferente. Então, e aí me veio essa sugestão da gente falar desse assunto, que eu acho que nunca é demais, né? Mas aproveitando que ontem foi o Dia das Mães, eu acho que a espiritualidade acabou empurrando a gente para esse caminho aí hoje. Com certeza, e bem lembrado, ainda bem que você lembrou de contar, né, os bastidores aí do tema da palestra de hoje, foi isso mesmo, super bem-vindo o tema, como eu falei, assim, é de arrepiar mesmo, porque não são só as mulheres, são as mães, como você bem falou, né, e aí a gente está falando de vida, a gente está falando do canal principal para cada um de nós encarnados estarmos aqui. Né? Então, importantíssimo, super legal. Não vou falar mais, vou sair de cena para deixar você aí com o pessoal, tá bom, Alexandre? Uma boa transmissão, uma boa palestra para você. No finalzinho eu volto. Tá ótimo. Muito obrigado, André. Tchau. Gente, boa noite a todos novamente. Realmente é uma alegria muito grande estar aqui novamente nessa casa que nos acolheu da outra vez com um carinho muito grande. Foi realmente muito agradável da outra vez, e hoje, tomara que a gente consiga. E é um tema, ele é tão... o Roberto está por aí, obrigado, Roberto, pelo carinho. É um tema, eu acho ele tão forte, a gente comenta sobre algumas, né? Claro que nós vamos falar de algumas personagens
da passagem, né, do Evangelho, de Jesus, que tiveram contato. Então, vocês vão perceber que, na verdade, é uma palestra que nós vamos, boa parte, inclusive, eu fiz essa palestra uma vez só, tá? E me marcou muito, porque nós não temos muito o que falar, né? Eu acho que a doutrina espírita nos dá tanta coisa rica a esse respeito, e muitas vezes nós pegamos algumas pinceladas, né? A gente acaba não aprofundando. Muitas das histórias a gente conhece muito superficialmente, ou a gente grava uma determinada frase, né? Nós vamos ver aqui, nós vamos conversar sobre a mulher adúltera, e a gente grava só aquela passagem que é repetida por vários palestrantes, em várias situações, e a gente acaba não aprofundando, a gente acaba não indo saber direitinho da história. Então, como eu não sou nem um pouquinho pretensioso em querer falar mais do que o Evangelho já falou dessas mulheres tão importantes e passagens tão significativas no Evangelho, vocês vão perceber que são alguns textos que eu vou trazer a leitura realmente para que a gente, vou tentar não passar muito do tempo, para que a gente converse no final sobre ela, mas são passagens muito fortes, que a gente espero que, como eu, quando fui estudar, quando fui tentar montar a palestra ou aprofundar, tem um livro muito interessante das Mulheres do Evangelho, que a gente acabou usando uma boa parte. Então, a ideia é essa, é nós falarmos um pouquinho desses personagens, dessas personagens. E nós vamos começar com a mulher samaritana. A mulher samaritana, assim dirigiu-se a uma cidade de Samaria chamada Sicara, próximo do lugar que Jacó deu a José, seu filho. Estava ali a fonte de Jacó. Desse modo, Jesus, cansado da jornada, estava sentado sobre a fonte. Era quase a hora sexta. Vem uma mulher da Samaria tirar água. Jesus lhe diz: dá-me de beber. Como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias e daria água viva. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testemunhou. Ele me disse todas as coisas que fiz. Então, essa é a passagem evangélica da mulher samaritana, e que nós falamos tanto do bom samaritano, né, da passagem do bom samaritano, e essa passagem eu acho ela tão marcante, por isso eu escolhi começar por ela, né? E essa passagem, para a gente lembrar, narra ele partindo da Judéia para a Galiléia, utilizando o caminho pouco convencional na época, o caminho que passava pela cidade samaritana, que é a passagem do bom samaritano, é nessa viagem. E quantas vezes que nós falamos da tal mulher samaritana, né? Quantas vezes que nós lembramos a passagem do bom samaritano, eu acho que nós cansamos, né? Embora não canse a passagem, mas eu acho que nós já ouvimos e vimos palestrantes e passagens comentando sobre o bom samaritano. Nós usamos o bom samaritano, a passagem, constantemente em várias situações, e essa passagem da mulher passa, pelo menos para mim, estou falando para mim, quando fui estudar para resolver fazer esse assunto, é uma passagem que passa meio batida, né? E aqui ele fala assim, Jesus retrata nesse ensinamento a importância e a prioridade que devemos dar às questões espirituais, aos chamados bens eternos. Ele fez uma analogia e mais uma vez se utilizou de uma metáfora, um sentido figurado, para dar um ensinamento para todos nós. E aí vem, isso, na Boa Nova nós vamos falar disso, não queria que tornássemos negligentes em relação ao cuidado que devemos ter em relação à alimentação ou outras necessidades do corpo físico. Vem, entretanto, nos alertar que de alguma maneira possuímos uma sede espiritual. Toda vez que nosso espírito estiver alimentado do Evangelho, dos bens eternos, podemos equivocadamente achar que através de desregramentos e excessos, como, por exemplo, da alimentação, do sexo, do vício do alcoolismo, entorpecente, assim como das demais imperfeições morais,
como a maledicência, vaidade, orgulho e egoísmo. Quando encontramos no Evangelho, nós não precisamos, nós conseguimos. Eu sempre digo que aliás, isso vem sendo uma constante, parece que é para realmente ver se a gente entende. Nós tivemos quinta-feira conversando com o Arthur e com o Gustavo Gandolfi, não sei se vocês conhecem, e nós estamos falando muito disso, da aplicação do Evangelho realmente fazer parte da nossa vida, de que ele seja rotina dentro dos nossos hábitos normais. Por quê? Porque quando nós conseguimos entender, interiorizar de verdade o Evangelho, as coisas materiais, e não que não sejam importantes, nós acabamos de brincar, acabei de falar para o André, que a gente vive falando, mas tem o apelo comercial, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, Natal. Se nós soubermos regrar tudo isso, nós acabamos de falar sobre isso. Não é tão gostoso você ver uma mãe recebendo um presente do filho, a alegria que recebe, mesmo que seja aquele momento. Mas Alexandre, a gente vive falando, mas tem que ser todo dia assim, mas não é todo dia assim. E, infelizmente, nós não vivemos essa realidade de todo dia assim. Nós ainda precisamos desses empurrõezinhos para que mude o comportamento no dia, que a gente valorize alguma coisa a mais naquele dia. Por quê? Porque ainda não está ainda em nós essa verdade de que nós conseguimos fazer isso diariamente. E ele continua assim precisamos nos encontrar verdadeiramente com a lei divina e a compreendermos, identificando nos ensinamentos de Jesus, guia infalível para esse encontro e nossa compreensão. E aí vem o finalzinho da lição da mulher samaritana. Assim não seremos como a mulher da Samaria, que várias vezes ao dia precisava encher o vaso com água para saciar a sede. Jesus usa essa metáfora para nos alertar sobre a alimentação espiritual através do cristianismo, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim, ele nos disse. E só assim vamos conseguir nos libertar dessa sede que representa as imperfeições morais. Então, é uma passagenzinha pequena essa da mulher samaritana e com uma profundidade muito grande. Porque ele nos fala, de novo, como tudo, gente, eu sempre digo que, assim como na codificação, quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Livro dos Espíritos, qualquer uma das obras, eu sempre digo, principalmente, nós estamos fazendo o projeto das frases de Jesus, toda segunda-feira das 7h30 às 8h, e eu sempre digo que a gente não, se nós realmente quisermos entender, se realmente nós quisermos compreender, sentir o Evangelho, nós vamos perceber que nenhuma frase está colocada ali ao acaso, ou para ficar bonitinho, ou para dar concordância. Tudo tem uma profundidade muito grande. Então, quando nós pegamos essas passagens, qual que é o objetivo? Que nós consigamos entender qual foi a lição daquele momento e trazemos para nós, né? Eu sempre digo que não adianta nós deixarmos os exemplos do Evangelho para aquelas pessoas que naquele momento passaram, ou para nós usarmos com terceiros, né? Todas essas passagens nós precisamos sempre trazer, ou pelo menos tentar trazer, para o nosso dia, né? Para o que nós vamos entender em relação a isso, aonde que serviu, se ele falou por metáfora, por parábola, mas hoje nós já temos, principalmente através da doutrina espírita, nós já temos condições de entender, interpretar de maneira mais racional e que sirva para mim. Então, a mulher samaritana, o que quis dizer, né? O que ele falou no finalzinho? Qual que é o objetivo? Por que ele falou aquilo? Por que ele falou daquela maneira? Às vezes nós pegamos algumas passagens fortes, né? E quando a gente fala isso, eu até comentei, um dia nós estamos conversando com o Geraldinho sobre o Chico, e a gente sempre tem uma imagem do Chico já velhinho, fragilizado no corpo físico, né? E quando nós conversamos com pessoas que conviveram próximas, que tiveram contato mais chegado, mais íntimo, não tinha essa fragilidade toda. Ele tinha um amor muito grande, mas era muito
rígido quando tinha que ser, senão não teria conseguido fazer o trabalho que fez. Então, uma coisa é nós sermos manso, como diz no Evangelho, mas essa mansietude, ela não quer dizer que nós devemos ser complacentes, coniventes com o que está errado. Não, nós precisamos seguir e defender o que nós acreditamos. E os exemplos sempre são desse sentido. Então, todas as passagens que a gente vai ver, eu sempre falo que quando a gente lê o Evangelho, a gente tem que estudar o Evangelho, ou a gente escuta alguém falando do Evangelho, ou pior, quando nós vamos falar do Evangelho, aquilo precisa me tocar, aquilo precisa me incomodar para que eu aproveite a lição, porque senão vira realmente um livro de história, que é muito bonito de ler, mas que não está tendo o efeito que é para ter a boa nova, que é fazer com que a gente entenda e mude, que a gente aproveite os exemplos que ele deixou e que a gente faça. A segunda que nós vamos conversar um pouquinho é a mulher hemorroísa. Muita gente conhece, mas para mim também é muito forte. A mulher hemorroísa. E eis que uma mulher que sangrava 12 anos aproximou-se por trás e tocou na orla da sua veste. Pois dizia consigo: se somente tocar na sua veste, serei salva. Aproximando-se por trás, trocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo de sangue. Disse Jesus: quem tocou em mim? Negando todos, disse Pedro: Senhor, as turbas te comprimem e espremem. Disse Jesus: alguém me tocou, pois eu percebi um poder que saiu de mim. Vendo a mulher que não se ocultara, veio trêmula e, prosternando-se diante dele, relatou diante de todo o povo por qual razão tocou nele. E como foi curado imediatamente, desculpem. Disse a ela: filha, tua fé te salvou. Vai em paz. Olha, e aí eu sempre. Essa é a passagem que nós conhecemos. E depois tem uma explicação para que a gente conheça. Eu gostaria muito que a gente conversasse hoje um pouquinho, para que a gente conheça e desperte o interesse da gente conhecer esses personagens. Porque senão é aquilo que eu falei para vocês, por exemplo, do bom samaritano. Tem outras histórias junto, por exemplo, da mulher samaritana, essa da mulher hemorroísa, que tem uma história, não é só essa passagem, né? Apesar da passagem ser linda, muito forte, mas ela tem um contexto. Então, o contexto da mulher hemorroísa é esse daqui, por isso que foi uma das que eu escolhi. Ela viera das terras distantes de Cesareia de Filipe, na Decápole. Era considerada impura, pois há 12 anos o fluxo de sangue não a deixava. Recorrer a todos os métodos possíveis na ânsia da cura. Estivera com sacerdotes, deixara-se exorcizar, submeter-se a preceitos da lei que não aliviaram em coisa alguma. Buscar a médicos locais e de outras localidades, submetendo-se ainda uma vez a experiências que somente a maltrataram. Ela acreditava nele. Parecia sentir que uma força extraordinária se desprendia dele. Todo ele era grandeza. Almejava gritar, pedir socorro, tocá-lo. Isto, tocá-lo seria o suficiente para que se curasse. Passaram alguns dias, ela voltou ao seu lar, do outro lado do mar. Os que haviam conhecido anteriormente querem os detalhes da cura, e ela não se cansa de repetir seu encontro singular. No entanto, se recuperar a saúde do corpo, perder a paz de espírito. Tudo em sua intimidade lhe dizia que ela devia retornar para ouvi-lo, plenificar-se de luz. Ele era o enviado. Despediu-se dos amigos, dos parentes e retornou. Seguiu-o por toda parte, nas cidadezinhas próximas, na orla do mar, alimentando o espírito com as palavras dele, que eram fonte de vida. Então, ele foi preso. Às horas de angústia e da incerteza do destino dele, se seguiu a cruel subida até a colina da caveira. Sob o peso do madeiro que carregava, enfraquecido por não ter se alimentado desde a noite anterior e pelas longas horas de flagelação, ele cai. Ela não se contém. Burla a vigilância dos soldados e corre-lhe ao encontro. Com uma toalha branca que trazia, envolve-lhe a face ensanguentada e dolorida. Quando a retira, nela estampado o rosto dele, tingido pelo sangue. Ele a olha demoradamente, naquele átimo diminuto.
Os lábios entreabertos nada dizem. Ela ouve, porém, no imo sua voz como antes. Vai em paz, lembrar-me-ei de ti. Então aqui, gente, por isso que eu falei para vocês que essa passagem, a gente ouve só aquela passagem da mulher hemorroísa que a gente conhece, que a gente ouve sempre, como a gente falou, mas quando a gente aprofunda e vai saber quem que é a personagem, que não era só a mulher hemorroísa que tocou nele e ficou curada, e ele fala, tua fé te salvou, passagem que a gente repete constantemente, não basta. Ela se convence, ela entende, de novo, aquilo que nós falamos agora há pouquinho em relação ao Evangelho. Ela entende que só o fato de ter recebido a graça de ter tocado e ter sido curada não bastava, não preenchia mais. Claro que extremamente feliz por ter resolvido um problema que há 12 anos a incomodava, mas precisava mais, precisava da fonte de vida, que era ele. E a passagem final dessa passagem é a passagem que nós conhecemos como o Santo Sudário e tudo mais, e que nós, espíritas, muitas vezes não fazemos essa relação. Por quê? Porque nós não temos culpa também, não. Porque, na verdade, a passagem da mulher hemorroísa é o que nós repetimos sempre, nós não vamos mais à frente. E quando nós descobrimos isso, e eu sempre falo que todas essas passagens que nós vamos conversar, e mais várias outras, imagina, eu fico imaginando, né, com a pretensão toda aqui, imagina você mesmo no momento de martírio, ele sabendo o que estava acontecendo e o que iria acontecer logo depois, vai em paz, lembra-me de ti. Fui curado, só de tocar a veste, fui ouvir, fui segui-lo, contei para todos quem era ele, e no momento de suplício, no momento praticamente ato final, imagina ele olhar para você com carinho que deve ter olhado, mesmo sofrendo tudo o que estava sofrendo, e você ouvir dele, vai em paz, lembra-me de ti. É de arrepiar, né? É simplesmente impensável, na verdade, né? Eu acho que a gente, pelo menos eu, não sei vocês aí, mas eu não consigo imaginar o que seria isso, né? O que seria mesmo nesse momento você sentir dele esse amor. Nós falamos tanto que nós sentimos o amor do Cristo por nós, é nosso irmão, mas tentem se colocar no lugar, tentem se imaginar ele olhando e falando que vai lembrar de você. O tamanho que é. E a outra passagem, mais uma passagem muito conhecida, a mulher adúltera, que eu acho a passagem fantástica, e eu sempre digo que nós aproveitamos dessa passagem para algumas desculpas, mas vamos falar um pouquinho dela também. A mulher adúltera. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam de pé no meio. Dizem a ele, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adulterando. Na lei, nos ordenou Moisés, serem apedrejadas tais mulheres. Portanto, que dizes tu? Diziam isto testando, para terem do que o acusar. Jesus, porém, curvando-se para baixo, essa cena todo mundo tem várias capas de livro, escrevia na terra com o dedo. Mas, como continuava a interrogá-lo, desencurvou-se e lhes disse, quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. E, inclinando-se novamente, escrevia na terra. Os que tinham ouvido saíam um por um, começando pelos mais velhos. Ele foi deixado sozinho, e a mulher estava no meio. Desencurvando-se, Jesus disse a ela, mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, Senhor. Disse Jesus, nem eu te condeno. Vá
e a partir de agora, não peques mais. Eu falei que a gente sempre usa de desculpa essa passagem da mulher adúltera, porque nós sempre gostamos dessa parte aqui, ó. Ó, tira a primeira pedra, quem nunca pecou. Nós adoramos essa parte. Nós adoramos essa justificativa, principalmente quando somos nós o errado, né? Mas se Jesus não condenou a mulher adúltera, que atira a primeira pedra, então, quem que não tem pecado. Nós adoramos essa parte. Nós usamos essa parte constantemente, até para nós mesmos, às vezes. E esquecemos, de novo, da frase toda. Ninguém te condenou. Ninguém. Onde estão eles? Ninguém, Senhor, me condenou. Nem eu te condeno. Ponto. Vai e a partir de agora não peques mais. Essa parte nós pulamos. Essa parte do não peques mais nós esquecemos, nós deixamos meio de lado. Essa parte nós não gostamos muito de lembrar que ele falou. E eu vou contar para vocês a passagem, como a gente fez a outra, tem o restante do contexto todo. 10 anos transcorreram e vamos encontrar nossa personagem em Tiro, em casa humilde, onde recebia companheiros enfermos e abandonados. Um pouso de amor ela erguera. Não esquecera jamais a passagem com o Messias. Tornara-se uma divulgadora da Boa Nova, alentando almas, enquanto limpava as chagas dos corpos doentes. Encontramos aí sua expiação. Através dos trabalhos redentores, se redimia perante a lei de causa e efeito. Mas faltava a reparação final. Faltava-lhe apagar totalmente de sua consciência o ato praticado 10 anos atrás, aquele que ofendera com adultério. Faltava compensar o ofendido. Durante uma tarde, trouxeram-lhe um homem desfalecido. Ela tratou de suas chagas, deu-lhe alimento revigorante e lhe aliviou as dores. Em seguida, lhe ofereceu mensagem falando de Jesus. Emocionado, o homem confessa que conhecera o doce Rabi em um fatídico dia em Jerusalém. E desde então nutrira amargo sentimento pelo Mestre Jesus. Guardava terrível raiva, pois o Mestre salvara a esposa adúltera. Porém, para com ele, não guardava nenhuma palavra de consolo. Confessar então que o tempo fez meditar como se equivocou em seu julgamento em Jerusalém. Buscava encontrar a companheira e a procurou em muitos lugares sem êxito, até que a doença lhe visitara o corpo, consumindo-lhe todas as energias. Embargada pelas emoções, se recordara a mulher de todo o fato. Reconheceu o companheiro do passado e, sem revelar-lhe quem era, disse-lhe: Deus é amor e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e o buscam. Essa passagem, por isso que eu falei para vocês, nós lembramos, ouvimos muito até o vai, não peques mais, e aí tem essa parte que nós, da doutrina espírita, entendemos, que é a reparação, é o arrependimento, é a expiação, a reparação. Então, para nós, o simples fato dela ter se arrependido e ter mudado, conta a história, então, que ela realmente mudou. E lembrando, gente, que a lição do vai e não peques mais, aqui nós precisamos entender, porque aquilo que eu falei, nós sempre deixamos passar batido, que é o quê? De novo, ele não foi conivente com a atitude da mulher adúltera. Ela cometeu um equívoco. O que ele quis mostrar com a passagem é que todos nós ainda estamos na jornada, aprendendo, caminhando, engatinhando, eu diria, e que nós cometeremos equívocos. Mas qual é a lição maior dessa passagem? Que muitos de nós gostamos da passagem, ou achamos que essa passagem é muito interessante, do ninguém julgar. Não, não me julga, porque você também não é nenhum santo. Nós gostamos dessa parte. Mas a maior lição dessa passagem é justamente, vá e não cometas mais os mesmos erros. Se você já entendeu que está equivocado, não cometa mais. É esse o vai e não peques mais.
Não é o do pecado, que nós estamos acostumados e vivemos embutido isso na nossa cabeça. É o não cometa mais o erro. Não faça mais isso. Se você viu que está equivocado, Jesus, em momento algum, que a gente não entenda isso, como Jesus passa a mão na cabeça de quem cometeu o equívoco. O que ele quis dizer é que muita gente estava ali, como nós fazemos no nosso dia a dia, julgando, fazendo coisas muito piores. Coisas muito piores. Né? Eu vou citar de novo o que aconteceu agora com o menino, com o Paulo Gustavo, que a gente viu enxurradas de absurdos, que devia estar no inferno, enfim, todas aquelas bobagens. E eu vi um texto muito fantástico. Ele brincou, ele tirou sarro de Deus, ele brincou com a doença. E nós não brincamos com a palavra de Deus praticamente sempre. Quando nós fazemos, por exemplo, o que fizeram aqueles homens que estavam à volta, a maioria deles tem uma passagem também contada, né, em relação a Pedro, que muitos ali cometiam adultério. É esse o sentido. Então, essa passagem serve para que, olha, não julgue, né? Usar o termo que a gente usa, tem telhado de vidro. Mas a passagem mais importante é nós entendemos o final. Você entendeu que está equivocado? Se eles não te julgam, eu não vou julgar. Se você entendeu e aprendeu, está resolvido o problema, mas não cometa mais. Por quê? Porque senão você vai ter consequências em relação à sua escolha. Simplesmente isso. Não a ideia do pecado que a gente ainda imagina que seja. Nesse sentido. E aí, o finalzinho da cura da alma em relação a essa passagem da mulher adulta, encontraremos nessa bela narrativa a afirmação de que o amor liberta definitivamente. Cura todas as chagas das nossas almas, inclusive as feridas causadas pelos nossos irmãos de jornada. Mas devemos seguir o exemplo da mulher adúltera e transpormos as barreiras do passado, buscando firmes, através das lutas do cotidiano, as oportunidades do reajustamento definitivo. Ressaltamos também que o decurso de tempo é necessário neste processo, aliado ao esclarecimento através do evangelho exemplificado pelo Cristo, aprofundado com os ensinamentos da nossa doutrina espírita. A necessidade de renovação íntima e moral e também de que em toda infração cometida à lei de Deus nascem o arrependimento, a expiação e a reparação, que foi o que passou a mulher adulta. Me arrependi, porque nós vemos depois pela continuidade da passagem que ela muda completamente a maneira de viver e de encarar. Expia, porque vai passar por isso, e se coloca à disposição em relação a isso, e a reparação. Eu só queria que vocês prestassem atenção. Tem um detalhe nessa passagem final que eu acho de uma... Eu ia falar lindeza, mas é de uma profundidade e de uma forma tão singela que passa isso, que às vezes nós passamos também desapercebido. Embargada pelas emoções, se recordar a mulher de todo o fato, reconheceu o companheiro do passado, e aqui, que eu falo para vocês, aí foi o entendimento do que era o tal do Jesus para ela. O que foi aquilo ali. E sem revelar-lhe quem era, disse-lhe, Deus é amor. E Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Aqui, será que nós faremos isso? Ou nós iríamos anunciar no Facebook? Que eu te recebi, te ajudei, te curei? E preciso colocar isso no Facebook correndo, para que a gente divulgue nossa grande ação, nosso grande ato de bondade em ter acolhido alguém. Gente, tem mais duas personagens, três, na verdade. Eu vou falar de duas, eu vou ter que escolher uma aqui para gente não fazer. Mas eu vou fazer a Maria de Magdala, que são todas conhecidas, mas depois, uma outra vez, se o André não perder a paciência comigo e me convidar de novo, o André está falando, acho que iríamos para o Facebook. Com certeza, né, André? Mas então eu vou falar da Maria de Magdala,
que eu acho que é uma personagem mais conhecida, e vai ficar faltando Joana de Cusa, que é uma passagem lindíssima. Depois, se alguém quiser que eu envie o André, eu mando para o André, ou a gente faz uma outra vez e a gente conversa sobre a Joana de Cusa, que eu acho uma passagem lindíssima. Mas vamos conversar de Maria de Magdala primeiro. Maria de Magdala, Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. E qual das mães será a maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos da sua carne ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito. Vem, eu te espero aqui. E aqui nós vamos para aquela explicação, a passagem nós conhecemos, e aqui nós vamos para aquela explicação que nós fizemos das outras que tem. Depois da morte do Cristo, Madalena foi residir em Damanuta. Quando certo dia um grupo de leprosos veio procurá-la. Procediam da Idumeia, aqueles infelizes em supremo abandono. Perguntavam por Jesus de Nazaré, mas todas as portas lhe fechavam. Maria foi ter com eles e reuniu-se sobre as árvores da praia e lhes transmitiu a palavra do Mestre. As autoridades locais, entretanto, ordenaram a expulsão imediata dos enfermos. Maria Madalena, diante disso, se pôs em marcha para Jerusalém na companhia deles, passando a viver no Vale dos Leprosos. Em breve tempo, sua pele apresentava igualmente manchas violáceas e tristes da lepra. Sentindo-se ao termo de sua tarefa meritória, Maria de Magdala abandonou o vale para ir ao encontro do seu círculo pessoal em Éfeso. Uma noite atingiram o auge os profundas dores que sentia. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a sensação de alívio. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e a ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor! Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito. Eu te espero aqui. E a conclusão disso, como vimos a revelação de ordem espiritual através dos canais da mediunidade, vem esclarecer aspectos de Maria Madalena não citados pelos evangelistas, mostrando quem de fato era ela moralmente, sua conversão pelo próprio Cristo, seu trabalho de autoaprimoramento através do amor ao próximo e sua bela passagem de retorno ao mundo espiritual, recebida por Jesus como aquela que conseguiu vencer a si mesma através de muito amor. De novo, gente, essas passagens, eu não sei para vocês que estão ouvindo, talvez eu não consigo, claro, que passar, talvez a sensação que eu tenho quando vejo essas passagens. Mas, de novo, né? Imagina no momento que você começa a sentir que está se desligando, que as forças físicas estão terminando, e aqui vale, né, um parênteses, e por favor, não entenda o que eu vou falar de uma forma negativa. Maria Madalena, diante disso, se pôs em marcha para Jerusalém, na companhia deles, passando a viver
no Vale dos Leprosos. Em breve tempo, sua pele apresentava igualmente manchas violáceas e as tristezas da lepra. Quem de nós faria isso? Quem de nós hoje nos colocaríamos, e de novo, por favor, não estou incentivando ninguém a fazer isso. Qual de nós que nos colocaríamos à disposição de tratar no Vale dos Leprosos, e vamos trazer para a nossa realidade, esquecer o Vale dos Leprosos, nossa, está tão longe, não tem mais lepra. Quem de nós iria numa situação de risco, como nós temos visto, a dificuldade que nós estamos passando na maioria das casas, na maioria dos lugares, ao encontro dos necessitados, sabendo do risco da contaminação da Covid, que nós estamos vendo amigos queridos, pessoas queridas, familiares queridos, retornando à parte espiritual através dessa doença, mas que são pessoas que precisam, como precisavam, talvez, no Vale dos Leprosos. Qual de nós faria? E será que fez isso pensando em ganhar alguma coisa? Como o André falou agora, pô, nós colocaríamos no Facebook. Será que fez pensando em que daria ibope? Que ganharia ponto com isso? Claro que não, né? De novo, gente, ela tinha entendido o que era Jesus, não quem era. O que esse homem que estava encarnado aqui, que transbordava amor, mostrou. Através de ações, através de exemplos, através do convívio com tudo isso. E ela foi fazer. E foi fazer o quê? Amar. A Eliane colocou muito amor envolvido. O que ela fez? Foi amar. E, de novo, estava falando isso, na hora que eu lembrei do Covid, como eu falei para vocês naquela outra hora, né, de você olhar da mulher hemorroísa, e mesmo no momento de flagelo, olhar para você e falar, lembrarei de ti. Olha aqui, então, Maria de Magdala, Maria Madalena, falando para a gente, contando, tentem imaginar isso, né? Na hora que eu tiver já esvaindo, que eu já estiver no bico mesmo, que não vai mais ter jeito. E normalmente, imagino nós, aqui a maioria de nós, o desespero que deve ser, né, o medo que deve ser do encontro com a nossa consciência na hora do desencarne, e eu acho que esse é o maior medo, pelo menos meu, não é o da morte, né? O meu é o de encarar as bobagens que foram feitas durante só esses 50 e poucos anos, né? Você ter a oportunidade de ouvir, de olhar e ver o Cristo falando. Já passaste a porta estreita. Amaste muito. Eu te espero aqui. Vem. Olha, arrepia. Porque... mas então foi protegida, foi escolhida, era queridinha. Vocês ouviram o que ele falou? Amaste muito. Por isso eu estou aqui. Estou te esperando aqui. Você entendeu. Você amou muito. Passaste a porta estreita. Como? Através do amor. Porque ela foi para o Vale dos Leprosos? Não, porque ela entendeu. Porque o Evangelho estava dentro. Porque o Evangelho era vivo dentro dela já. E nós vamos encerrar, para não passar do horário, com Maria de Nazaré. Que aí, como nós falamos que era o Dia das Mães ontem, nada mais justo e nada mais emocionante do que falar desse espírito. Maria de Nazaré. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelável impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Meu filho, meu amado filho, exclamou a Marte, em aflição, diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. O Cristo pareceu meditar no auge das suas dores, mas, como se quisesse demonstrar, no instante derradeiro, a grandeza de sua coragem,
e a sua perfeita comunhão com Deus replicou com significado o movimento dos olhos vigilantes. Mães, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com leve aceno, ao apóstolo, disse: Filho, eis aí tua mãe. Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas do meu reino a rainha dos anjos. Essa passagem também, com João, todos nós conhecemos. E volta para a gente de novo fazer aquela passagem que nós combinamos. Muitos mitos rondam a história de Maria de Nazaré, mãe de Jesus. A única certeza que temos é que Maria fez parte de um grupo de espíritos evoluídos que vieram para preparar a chegada de Jesus. Um ser tão cheio de pureza e amor que recebeu uma das missões mais importantes das existências do nosso planeta: gerar e conduzir nosso governador planetário. Nascida em Nazaré, Maria, ou Miriam, seu nome original, tem sobre sua história diversas interpretações. Porém, segundo relatos, seus pais chamavam-se Ana e Joaquim e eram de um povoado da Galiléia. Quando criança, residia próximo ao templo, onde foi educada e se dedicava às orações. Sempre ouvia do pai referências à promissiva vinda do Messias, e nas orações, desenrolando o velho pergaminho, Joaquim, com voz tomada de forte emoção, lia as anotações de Isaías, que profetizara muitos séculos antes o advento do Senhor. Com 11 anos de idade, sob forte impressão que aquelas palavras sempre causaram, Maria perguntou ao seu pai: Mas o nosso Salvador há de sofrer tanto assim? Quem terá coragem de impor tantas dores ao homem que vem nos libertar? Um homem que vem da parte de Deus? O pai dizia que antes de fechar os olhos mortais, que gostaria de conhecê-lo. Em conversas fraternas, Maria também aflorava a vontade de segurar um pouquinho nos braços o pequeno Messias, mas duvidosa de que a mãe dele permitisse. Pai e filha conversavam muito sobre a vinda do Salvador. Isso pelo irmão José. Essa é uma passagem do irmão José, através do Bacelli. Tá? Ainda jovem, casou-se com José e sentiu a grande felicidade ao saber, através dos anjos do Senhor, sobre o nascimento de seu filho. O maior espírito que já pisou a terra. Espírito altamente evoluído, conviveu com espíritos de esferas superiores, que trabalharam e serviram de mestre. Uma alma singular, que carregou em seus ombros a responsabilidade de dar exemplos vivos para toda a família humana. Porém, muitos desconhecem o esforço gigantesco desse espírito, que desceu dos seus planos elevados, sacrificando aquilo que tinha direito, no sentido de nos ajudar a conquistar direitos para a nossa paz. Maria é sinônimo de amor. Prova disso foi a sua resignação ao presenciar o sofrimento de seu filho, em nome do exemplo para a humanidade. E é por isso que esse espírito desperta tanta simpatia e admirações entre as pessoas. Como mãe do Divino Mestre, ante o drama do Calvário e as perseguições aos discípulos do seu amado filho, clamou: Senhor, eis aqui tua escrava, faça em mim tua vontade e não a minha, pois não devo saber pedir. Que o exemplo de mãe, de amor infinito e absoluto, de dedicação excepcional e o entendimento pleno de suas tarefas, seja para nós grande exemplo. Que o amor de Maria em nossos corações, para que aos poucos possamos entender ainda mais nossos objetivos e projetos a serem cumpridos. O de Maria, gente, eu deixei para a gente fechar como homenagem, porque é um personagem que esse sim, a gente procura entender, se aproximar, somos devotos, temos imagem, adoramos. Para quem não viu, na semana nós colocamos na página o desenho de Maria através de Chico, que é linda a passagem, enfim. Esse é um personagem extremamente, por mais que a gente tenha pretensão, mas extremamente mais próxima da gente. Nós temos todas essas referências, né? É uma personagem, como a gente lê no texto do Humberto de Campos, extremamente... e ao mesmo tempo pouca coisa. Uma vez eu lembro que há muito tempo, quando eu cheguei aqui a Pederneiras, eu frequentava o SEAC em Bauru, SEAC também em Bauru. Uma vez eu perguntei para o seu Leopoldo, que é um segundo pai para mim em relação a tudo isso, falei, nossa, tem tão pouco, né?
O senhor Leopoldo falou, tem, Alexandre, tem pouco. Tem, na verdade, até mas tem um Maria de Nazaré Tem 3 livros, eu acho que são, assim, que são interessantes da gente ver, mas tem um aquele Maria de Nazaré antigo, do Fonte Viva, né, que é esse daqui, ó, do Miramês, né, que a gente tem como referência, e na Boa Nova, o último capítulo é riquíssimo em relação a Maria. Mas ainda tem pouca literatura, mas é uma personagem disso tudo muito próxima de nós, né? Não tanto como as outras. E para encerrar, como eu falei que hoje é segunda-feira, Dia das Mães foi ontem, eu queria fazer uma homenagem para todas as mães, para todas as mulheres, na verdade, né? A gente usa sempre o termo mãe e a gente sabe que algumas ou por opção, outras por não poder, tiveram ou vivem a realidade da maternidade. Então, eu sempre digo que quando a gente fala de mães, eu sempre prefiro que a gente fale de mulheres, né, que são realmente essa força toda propulsora em relação a tudo isso. Essas personagens que a gente conversou um pouquinho hoje, para a gente conhecer um pouquinho, e é aquilo que eu falei para vocês. Claro que eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto, a intenção é justamente que a gente se interesse e que a gente aprofunde, conheça um pouco mais de cada uma dessas histórias. São riquíssimas, exemplos que nós podemos trazer para nós, tentarmos, pelo menos, nos identificarmos, tentamos buscar aquilo que ela está fazendo. E, para encerrar, tem esse texto que a gente tinha deixado. Ao longo do tempo, quantas Marias Joanas, quantas mulheres com suas histórias pregando o exemplo do Evangelho. Mulheres, esses seres especiais, para quais Deus outorgou a mais importante e valiosa missão do mundo, a maternidade. Todas amparadas por Maria, mãe espiritual de todos nós. E nós não podemos esquecer, como nós falamos, não poderia deixar de lembrar que até a mais sublime das mães também teve sua mãe, Ana, a Santa Ana, que também nós não passamos. E, como não foi no domingo a palestra, e está sendo na segunda-feira, uma homenagem muito especial para minha mãe, a Regina não está mais aqui de corpo físico, mas muito mais presente do que talvez quando ainda encarnada. E a todas as outras mães. Como eu disse para vocês, as que geraram, as que adotaram, as que fazem o trabalho, por exemplo, que Maria de Magdala foi fazer, que acaba se tornando mãe, as que trabalham em orfanatos, as que trabalham em asilos, que acabam se transformando de uma forma ou de outra em mães, de todas as formas, cores e lugares. Fica meu agradecimento ao SEAC Jacó pelo convite. Espero que a ideia que foi realmente fazer com que despertasse em todos nós o interesse em aprofundar e conhecer um pouquinho dessas mulheres. E são várias outras. Nós escolhemos algumas para a gente conversar um pouquinho, que foram personagens que me chamaram muita atenção. Como eu falei para vocês, a Joana de Cusa, mas é que é grande e é profunda demais, e fica por uma outra oportunidade. E aí vocês já viram que eu já me convidei, né? Então eu já arrumei a desculpa para voltar para estar com vocês. Mas, de verdade, muito obrigado por terem ficado com a gente, da gente poder conversar. É um tema que me toca muito, e acho que toca todo mundo, né? Falar dessas mulheres tão importantes, tão fortes, e com exemplos, mais do que isso, gente, que a gente não olhe isso como algo inatingível, como alguém que está lá nas páginas do Evangelho, mas que a gente traga para a nossa realidade, que o Evangelho se torne realmente presente e vivo no nosso dia a dia. Que esse exemplo dessas mulheres tão fortes que nós falamos, que nós conversamos sobre algumas dessas personalidades, que elas nos ajudem a caminhar dessa forma, que a gente mude o nosso entendimento, as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos. Que sirva para isso, que o Evangelho realmente, que a gente viva o Evangelho todo dia. E que esses exemplos só nos sirvam para nos fortalecer. Se elas conseguiram, se elas fizeram,
Nós somos filhos do mesmo Pai. Nós temos a mesma essência. Nós temos a chama do amor, todos, indistintamente, no mesmo lugar. Basta só nos movimentarmos e ir ao encontro. E Ele está esperando. Ele está esperando para a hora que a gente quiser. A hora que nós tomarmos a decisão de ir ao encontro, Ele vai estar, como nos disse, de braço aberto. E, de repente, nós vamos ouvir isso. Vem, estou te esperando aqui. Amaste muito. Obrigado, gente. O que dizer nesse momento? Eu vou anotando coisas, ó. Aí a gente pega agora, bota o papel para lá, porque não fica com medo de estragar, né? Então não fala nada, só agradece. Né? Eu que fiquei mais atento aqui aos comentários, Alexandre. Olha, um super engajamento de quem assistiu aqui ao vivo. Todos agradecendo, todos muito emocionados, e eu, como terapeuta, costumo falar que quando nós nos emocionamos com algo de verdade, é porque aquilo ali está nos tocando de alguma forma em algo do nosso momento atual. E eu achei muito interessante que você falou isso várias vezes, que a gente precisa olhar para o Evangelho e todos os ensinamentos que nós temos do Evangelho, portanto, a Boa Nova, portanto, de Jesus, e trazer para o nosso momento atual. Não é para ler como um romance aquilo ali. A gente precisa trazer para nós, para a nossa vida, e o que eu faço com isso? Onde que está a lição de Jesus na minha vida hoje? Né? E quando a gente se emociona, via de regra, é porque algo está justamente ali tocando, né? Não digo na nossa ferida, mas em alguma questão que a gente tem para olhar com mais carinho, né? Um aprendizado que talvez esteja nos faltando. Então, assim, eu vi muita gente dizendo que estava emocionada, isso é ótimo, né? Isso é ótimo, porque as palavras, quando tocam profundamente no nosso coração, elas nos emocionam mesmo. E você tem a certeza que as tuas palavras nos tocaram. Sobre voltar e falar sobre Joana de Cruz, ou qualquer outra Joana, qualquer outra Maria, você fique sabendo que o Roberto já disse que você já está aí convocado, não é mais convidado, é convocado para voltar várias vezes. De verdade, de coração, acho que eu falo mesmo em nome de todo o SEAC Jacó, você será sempre muito bem-vindo. Muito obrigado pela gentileza, viu, de aceitar o convite e pela noite maravilhosa que nos proporcionou hoje, tá bom? Olha, André, eu que agradeço, você, o Roberto, todos que estavam aí, eu vi alguns comentários, não consegui responder todos, e é sempre uma alegria. Eu sempre digo que a gente fala, parece jargão, né? A gente fala primeiro para a gente, parece discurso pronto de palestrante quando vai falar. E não é, a gente tem conversado muito disso com vários amigos palestrantes, com o pessoal que a gente faz as palestras, convida para participar, e sempre digo que está faltando um pouco disso para a gente, né, André? Eu acho que por isso que eu acho que eu repeti muito isso. O Evangelho precisa realmente para a gente se tornar mais próximo. Esses personagens são marcantes, são muito fortes, mas nós podemos ser Joana, Maria, através dessas ações, né? Mas nós não vamos ser nunca um Chico Xavier. Por enquanto, não. Mas também não é para ser Chico Xavier. É para ser o Alexandre fazendo o melhor possível agora. É para ser o André fazendo o melhor possível agora. Não sei se vai ser do mesmo tamanho do Chico, de Kardec, mas se nós tentarmos fazer com que esses exemplos, que a gente tente, né? Porque é aquilo que eu falei, nossa, mas é tão distante. Mas faz o que dá, né? Dá a passada, a pernada do tamanho que dá para ir. E aí nós estamos nos aproximando do Evangelho, nós estamos realmente tentando viver o Evangelho. Muito bom, perfeito, querido. Obrigado, então, mais uma vez. Que nós todos estejamos essa noite com Jesus e com essas mulheres que, com suas vidas, nos ensinam a como chegar até a tal da porta estreita.
E aprendemos que não há outro caminho senão pelo amor. É amar, amar e amar. Então, que nós tenhamos uma noite abençoada, cheia de amor, que nos sintamos todos acolhidos na noite de hoje, no nosso sono e nos nossos sonhos, pela nossa mãezinha maior, Mãe Maria, Maria de Nazaré, que representa todas as mamães e as mulheres do mundo. Gratidão ao Pai, gratidão a Jesus. Boa noite a todos.